Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. E esse é mais um caso de malha fiscal que a gente vai estar resolvendo. Então, mais um cliente que entrou em contato, né, referente à malha fiscal, que a sua declaração então caiu na malha fiscal. É alguns casos mais corriqueiros e estou trazendo aqui para vocês. Nesse caso especificamente, trata de pendência, né, de malha referente a aluguel recebido de pessoa física. Eu resolvi gravar e trazer aqui para a gente estar falando um pouco mais, né, o que você deve estar fazendo nesse tipo de situação. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilhe, dá uma força para a gente estar crescendo, né? E, consequentemente, a gente vai estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, certo? Vamos entrar aqui então dentro do portal ICAC, né, o portal da Receita Federal, e vamos falar um pouco mais então dessa pendência então de malha fiscal desse contribuinte que está nessa situação. Certo, pessoal, como de costume, né, a primeira coisa que a gente deve estar fazendo, então, é acessar aqui o portal ICAC, né, o portal da Receita Federal, onde a gente tem todas as informações, então, que levou essa declaração de imposto de renda a ser notificada aí pela Receita Federal, né, comunicado aí que caiu na malha fiscal, certo, pessoal? Então, existem algumas formas de você fazer o acesso aqui dentro do portal ICAC. Eu estou fazendo aqui com acesso através do código de acesso. Mas se você quer saber, entender um pouco mais quais são as opções de acesso, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde que eu falo as opções de acesso aqui dentro do portal ICAC. Então, existem algumas formas de você estar fazendo esse acesso. Basta você assistir o vídeo que você vai conseguir também estar fazendo acesso aqui dentro do portal ICAC. Certo, pessoal? Então, digitei os dados que está solicitando aqui para fazer o acesso através do código. Basta a gente ir em avançar. E aqui a gente já está dentro do portal ICAC, né? E para a gente identificar então o que levou essa declaração cair na malha fiscal, então a gente deve vir aqui na opção Meu Imposto de Renda, ou você vem aqui em Declarações Demonstrativas e aqui vai ter também a opção de você estar fazendo o acesso ali na tua declaração, né? Acessando as declarações que foi enviado para o banco de dados da Receita Federal. Aqui ele traz o aviso, basta você dar OK. E aqui a gente tem todas as declarações então que foi enviado para a Receita Federal. E a gente vai aqui na opção então na declaração que consta com pendência, né, pessoal? Já consta aqui de cara que essa declaração então é que tem algum problema aí para a gente estar resolvendo. Vamos identificar juntos aqui, né, do que se trata então essa pendência dessa declaração. Vamos clicar na declaração e aqui então a gente vai na opção aqui pendências de malha. Ele vai trazer aqui para outra tela, né? E aqui ele traz então informações referente a essa declaração, né? Porque caiu na malha fiscal. Nesse caso que ele já traz aqui de início, então, né? Que essa inconsistência então nessa declaração possivelmente foi referente a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui especificamente, o que aconteceu? O cliente acabou fazendo a declaração de imposto de renda e esse cliente ele tem alguns imóveis, né, alugado. E a forma correta de estar fazendo esse recolhimento, né, levando essa informação até a Receita Federal, é através do Carnê-Leão. Então, se você tem um recebimento de pessoa física mensalmente, você deve estar fazendo mensalmente o preenchimento então do Carnê-Leão. É isso aqui que se trata então. Esse cliente ele caiu na malha fiscal justamente porque não incluiu então os rendimentos referentes aos aluguéis recebidos de pessoa física. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Né? Ele já traz aqui então o valor então dos rendimentos que não foram declarados, nesse caso aqui então foram encontradas as seguintes divergências entre os valores de aluguéis informados pelas imobiliárias e o constante em sua declaração. Foi o que a gente acabou de mencionar, né? Teve sim esse recebimento, né, por esse contribuinte, porém não foi incluído aí na declaração de imposto de renda, certo? Mais abaixo aqui ele traz então o que deve ser feito nesse tipo de situação, né? Então vamos rolar a tela mais aqui para baixo. Ele traz aqui então o que deve ser feito, né, referente a essa situação. Ele traz aqui que então essas divergências normalmente acontecem por quê? Porque os rendimentos de aluguéis não foi declarado, foi o que a gente acabou de mencionar, né? Então, os rendimentos são de frutos do bem comum e foram informados pela fonte pagadora, como referidos por apenas um dos proprietários. Caso trate de bem comum do casal, informe o CPF do cônjuge em sua declaração. Para detalhar, consulte o artigo, né, e o regulamento aqui
do imposto de renda, certo, pessoal? Aqui ele traz, então, ainda se o rendimento foi declarado, né? Nesse caso aqui, o rendimento de aluguel foi declarado na ficha rendimentos tributáveis, recebido de pessoa física, pessoa jurídica ou na coluna rendimentos do trabalho não assalariado, da ficha rendimentos tributados recebido de pessoa física exterior, né? Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, ainda que por intermédio de imobiliárias, devem ser informados na ficha rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa física exterior, né? Na aba outras informações, colunas aluguéis, certo, pessoal? E ainda ele traz aqui o que a gente acabou de mencionar, né? Quanto os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas estão sujeitos, então, ao recolhimento mensal do imposto de renda, através, então, do Carnê-Leão, né? Até o último dia último do mês subsequente àquele em que o rendimento foi recebido. Aqui ele traz, então, veja como efetuar o recolhimento do Carnê-Leão, enfim, ele traz algumas instruções aqui referente a esse tipo de recebimento. Mas é isso aí. Deve ser recolhido, então, se tratando de rendimento de pessoa física, você deve fazer a apuração, né, mensalmente e fazer o recolhimento, então, até o último dia último do mês subsequente àquele que você recebeu esse aluguel. Então, ele já traz aqui também o que deve ser feito nessa situação, né? Se você declarou esse valor e estiver correto, né? Contate então a imobiliária para se certificar que os valores informados por elas à Receita Federal estão de acordo com os valores declarados, certo? Uma segunda hipótese também, se houve erro nos valores informados pelas imobiliárias, né, à Receita Federal, solicite então a retificação da informação por elas prestada. Então, você deve se certificar, né, que esses valores que elas declararam estão corretos, né? Então, é uma das hipóteses também. E na terceira hipótese, se houve, né, um erro no preenchimento, retifique a declaração. Ele traz aqui ainda a questão de antecipação dos documentos, né? Se sua declaração retida em malha está correta, se você informou todas as informações ali, todos os dados, né, todos os valores, está tudo correto, e você tem toda a documentação, né, que comprova ali, então, as informações declaradas, o que você deve estar fazendo, então? Aguarde a intimação ou a notificação de lançamento da Receita Federal para, então, apresentar a documentação que comprova por meio, então, de um processo digital. Ou a partir, então, nesse caso aqui, de 2 de janeiro de 2024, porque a gente está falando, então, numa declaração de 2023, entrega 2023, né? Será, então, possível apresentar antecipadamente a documentação que comprova as informações declaradas, também por meio de processo digital, certo, pessoal? Então, a Receita Federal, ela comunica, né, que, então, a tua declaração está com alguma divergência, ela está com pendências em malha, né? Malha fiscal, caiu na malha fiscal. Então você tem um tempo para você fazer essa conferência, né? Ver se todos os dados estão corretos. Se estão corretos, você deve aguardar então para entrar com o processo ali digital e comprovar ali, enviar todos os documentos, né? Que essa declaração está 100% correta. Ou você tem a opção, né? Dentro desse prazo então que a Receita Federal ela comunica, né? Você tem a opção de retificar a tua declaração. A partir do momento que passou o prazo, então, para você fazer essa retificação, a Receita Federal ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma notificação de lançamento. Então, ela vai pegar todos esses valores ali e vai incluir, então, na tua declaração de imposto de renda e, consequentemente, ela vai fazer a apuração dos impostos, né? E vai jogar ali como débitos em aberto junto ao teu CPF, certo, pessoal? A partir desse momento, né, que você sofre, então, uma notificação de lançamento na tua declaração, você não tem mais a opção de fazer a retificação e corrigir possíveis erros que teve nessa declaração. Se tratando então desse cliente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a retificação dessa declaração, né? A gente vai fazer o preenchimento então do Carnê-Leão ali mensalmente, né? Se tiver imposto referente a esses rendimentos, a gente vai fazer o recolhimento, a gente vai estar passando então essa guia para o cliente fazer o recolhimento e logo após a gente vai fazer então a declaração retificadora. Então, primeiramente, a gente vai estar fazendo o preenchimento do Carnê-Leão, né? E apurar ali os valores. Se tiver imposto a recolher, claro, ele vai recolher ali com um atraso. Então, vai ter multas e juros, né? Porque esse imposto deveria ter sido recolhido, então, até o último dia útil, né? Do mês subsequente ao que ele recebeu esse aluguel, certo, pessoal? Então, é isso que diz a normativa aqui referente ao imposto de renda. Então, isso que você deve estar fazendo, se
se esse é o seu caso, né? Se você está na mesma situação. Após enviar, então, todos os meses ali que foi recebido através da apuração, né, através do Carnê-Leão, sim, daí a gente faz a importação, então, para dentro do programa da declaração do imposto de renda e a gente retifica essa declaração, então, enviando as informações corretas para a Receita Federal. Então, é isso que a gente vai fazer, então, com relação a essa declaração desse cliente, certo? Espero que tenha ajudado de alguma forma, esclarecido essa parte, então, dos recebimentos de pessoa física, se você está nessa situação, então, basta você entrar aqui e vai ter todo o passo a passo para você estar e conseguindo também resolver essa pendência da tua declaração de imposto de renda. Certo, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.